Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Página 291. Antífona. Tu és o Senhor do dia e da noite. Salmo 73, versículos 9 a 18. Nós não vimos mais os nossos sinais, já não há profeta e ninguém nos conhecerá mais. Até quando, ó Deus, nos carregará de afrontas o nosso inimigo?
Até quando irritará o nosso adversário sem cessar o teu nome? Porque retiras tu de cima deles a tua mão, tira a tua destra do teu peito para os perderes. Entretanto, Deus, que é o nosso Rei antes dos séculos, obrou a nossa salvação no meio da terra. Tu é que firmaste o mar pelo teu poder, tu que quebrastes as cabeças dos dragões no fundo das águas, tu que machucaste a cabeça do grande dragão, tu que deste por alimento aos povos da Etiópia, tu que fizestes arrebentar da pedra as fontes e as torrentes, tu secastes os grandes rios, tu és o Senhor do dia e da noite, tu é o que fabrica a aurora e o sol, tu formaste toda a extensão da terra, tu criaste o verão e a primavera. Lembra-te disso, que o inimigo tem ultrajado ao Senhor com suas blasfêmias e que um povo insensato irritou o seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és, Senhor, o Senhor do dia e da noite. Meus irmãos e minhas irmãs, e o Senhor então se afasta do seu povo, porque o seu povo peca contra ele, se afasta dele. E o resultado é isso que nós estamos vendo. Sem Deus no mundo, olha só como é que o mundo está ficando. O mundo aí se separando do Senhor, achando bonito acabar com a civilização cristã. Nossa sociedade que foi construída pela moral cristã, tão combatida por tantos em tantos países. Aqui mesmo, no nosso país, aí uns 5 anos atrás, na penúltima eleição, nós vimos um dos candidatos dizendo que tinha que acabar com a moral judaico-cristã. Mas acabar com a moral cristã porque quando ela é justa, quando ela tem valores que preservam a família, valores que preservam a religião, valor que preservam o respeito, a justiça, esses valores são incômodos aos injustos, é claro. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, se espalhou aí pela mídia, se espalhou aí por 4 cantos do planeta, mas também no nosso Brasil, essa imoralidade. Foi aos poucos a água suja da imoralidade, a água satânica aí do inferno entrando mesmo nas casas e nos corações das pessoas. E primeiro eles precisavam mesmo de assim instrumentos nas mãos que atingissem a massa. Tinha que atingir a massa com instrumentos de comunicação de massa. Então o cinema não era suficiente, porque quantas pessoas tinham dinheiro para ir realmente ao cinema? Às vezes a pessoa até ia assistir um Mazzaropi da vida aí, uma vez lá, outra, né, uma vez na vida, outra na morte, como se fala. Mas via de regra não, né? Via de regra, aqueles seriados todos que passavam toda semana, que a pessoa ia assistir lá nos cinemas antigamente, isso já era para uma classe mais média, mas quando vem o rádio, quando se populariza o rádio, que no começo também era uma coisa de luxo, quanto mais se populariza o rádio, mais eles entram nas casas e nos corações das pessoas. Depois disso, vem a televisão. E aí é o fim, né? Daí realmente é assim o caminhão de cal, toneladas de cal em cima da sociedade, mas jogando aos poucos, não é de uma vez só não. Jogando de pouco em pouco para destruir os corações das pessoas, destruir nelas o que há de Deus, colocar uma ciência falha, muitas vezes falsa, que diz hoje uma coisa e daqui a 1 mês, 2 meses diz outra completamente diferente, porque não é científico, é a ciência dos jornalistas, ciência muito entre aspas, e o resultado nós estamos vendo, né? Estamos vendo aí as pessoas abandonando a fé, relativizando a fé, não podemos ter temor de Deus, Deus é só amor, não é nada disso que o professor Emílio está falando, né? Desconhecendo as Escrituras, a Igreja Católica Apostólica Romana, que era um baluarte, era assim um ponto de resistência nesse mundo contra as insídias do mal, simplesmente sendo invadida, se relativizando, e olha aí o resultado. O resultado é que os ímpios tomaram o poder. Estão no poder agora os ímpios, os iníquos, e aí se organizando para darem o bote final na humanidade, trazendo aí o anticristo para enganar tantos e tantos. Então, meus irmãos, tudo isso só acontece porque a humanidade se virou contra Deus, voltou as costas, e outra parte da humanidade se virou contra Deus mesmo, se vendendo às forças malignas do inferno. Porém, nosso Deus conhece bem aqueles que estão do lado dele, conhece muito bem aqueles que lhe são fiéis,
conhece aqueles que realmente querem levar a sagrada tradição, o sagrado magistério e as sagradas escrituras, a Santa Igreja, numa só palavra, querem levar a Santa Igreja à frente até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. E não importa que sejamos chamados de loucos, fanáticos. É assim, pior que ser chamado de fanático é uma irmã aqui da paróquia, uma das paroquianas, que a família dela diz que ela é satânica. Então é assim, é piada, né? Falar que a gente é fanático já é ridículo. Agora, chamar um de nós de satânico, olha só o satânico falando dos outros, né? Devia falar assim para eles. Olha só quem está falando, você sim que está no caminho do demônio e vem falar de mim que estou no caminho de Deus. Vê se te enxerga, rapaz. Tem que dar umas vezes em quando, a gente é obrigado a fazer isso, né? De vez em quando é obrigado a colocar o sujeito no lugar dele para ele entender que ele não está abafando. E aí, desse jeito, né? Quantos de nós aí não são perseguidos moralmente? Quantos de nós aí não são discriminados? E, no entanto, nós continuamos no caminho de Deus e o Senhor olha por nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos junta no seu rebanho, juntou a família Sagrada Face e nós continuamos em frente. E não importam os ventos contrários, não importam a gritaria, os uivos dos maus aí fazendo caras e bocas, caretas e ameaças, não importa nada disso, nós continuaremos em frente. Continuaremos em frente porque Deus é por nós e sendo Deus por nós, ninguém pode ser contra nós. Pode tentar, mas é inútil. Conseguir eles não vão. Então, tenha fé, tenha esperança, tenha confiança no Senhor. Veja as coisas pelo ponto de vista de Deus. Foi o Senhor que nos reuniu. Nós vamos continuar juntos até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, vamos agora para a carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 23. Irmãos, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai, porém, tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie do mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, para que todo o vosso espírito, alma e corpo se conservem sem repreensão para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos desprezar as profecias que são reconhecidas pela Santa Igreja. Você imagina o seguinte, as aparições reconhecidas verdadeiramente pela Santa Igreja. Você imagina o seguinte, a Igreja tem um trabalho imenso, a Igreja verdadeira teve um trabalho imenso para avaliar as aparições. Muitas delas não foram consideradas dignas de confiança, porque tinham erros doutrinários sérios e graves, e jamais que Nossa Senhora virá até o mundo para ensinar o contrário da sã doutrina. Claro que não, pois a sã doutrina foi inspirada pelo Espírito Santo, logo ela, esposa do Espírito Santo, vai falar contra? É claro que não. Então, quando é uma aparição verdadeira, ela está em consonância com a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. Traz detalhes aqui e ali a mais, é claro, vai completando, porque o tempo está se completando também, mas não pode falar diferente, né? Não pode de forma nenhuma falar diferente do que ensina a Santa Igreja. Hoje nós estamos com uma igreja invadida, aí a lá época de Santo Atanásio, a lá arianos, né? Então estamos aí numa época que é pegar os arianos e multiplicar por 1000, é muito pior, porque ali era uma heresia só, agora são todas heresias no mesmo balaio, e os hereges tiram suas heresias, abrem a tampa do balaio e vão só jogando, semeando heresias nas cabeças das pessoas que, fracas, muitas delas fracas aí na fé, aceitam porque acham que, puxa vida, agora eu já ouvi isso, viu gente, eu não estou criando não. Nós ouvimos uma senhora bem mais velha que a gente falando, agora a igreja está moderna, a igreja está para frente, que beleza, olha só, não é mais aquilo que era antigamente, agora não. Elogiando as mudanças. Então, você percebe que é assim, né? Se um dia, como eu já mostrei na TV Nossa Senhora de Fátima, o sujeito, entre aspas, padre, na Alemanha, mandou colocar um monte de terra dessa altura, assim, no meio, né, do espaço ali de celebração, e colocou em cima uma tampa do ambão, só a tampa ali de acrílico, e resolveu celebrar a missa, entre aspas, no altar da Mãe Terra, é porque tinha um monte de leigos que ficou assistindo. Eles não se levantaram.
Eu vi isso daí. Eles continuaram ali, olhando interessadamente. Estavam e continuaram. Não teve um para levantar e dizer, parado aí, como assim o senhor põe um monte de terra e vai celebrar no altar da Mãe Terra? Pensei que eu tinha vindo aqui na Igreja Católica. Agora não é mais a Igreja da Mãe Terra? Tchau então, eu não vou ficar aqui. Ah, mas que esperança, né? Assim é a mesma coisa nesse sínodo dos bispos aí, quando estava, é o sínodo dos sínodos, né? Aí é a mesma coisa quando estava no sínodo dos bispos, que simplesmente na parte regional, quantas vezes no encerramento não tinha lá aquele monte de pagelança, aquela gente fazendo as pagelanças ali na frente do altar, na frente do bispo. E o povo, bom, tinha gente aplaudindo e rindo, claro, gostando, curtindo. Todo mundo está achando legal? Claro que não, mas tem uma parte que acha muito legal, são militantes, e tem uma parte que fica assim naquela estupefato, mas continua indo. Claro, tem uma parte que saiu já também, não vai voltar para a igreja deles nunca mais. Não adianta eles criticarem o professor Emílio porque a culpa é deles próprios. Eu não tenho poder de tirar ninguém da igreja, mas parece que eles têm. Começam com essas papagaiadas, o povo desiste. Por isso precisamos divulgar a igreja doméstica. Então, meus irmãos, voltando para a gente concluir e terminar, assim, para confiar nas profecias, nas aparições, tem que ser aparições reconhecidas pela Santa Igreja. Na minha opinião, eu tomo isso de forma pessoal, como eu sei o trabalho que dá, como eu sei que é assim trabalho investigativo, processos, às vezes entra aí até mesmo médicos, especialistas de várias áreas, para ver se realmente a vidente bate bem da bola, né, ou não. Antigamente era assim, né? Hoje em dia não tem mais, né? Mas antigamente era assim, bem rigoroso mesmo. Então, como a gente sabe o trabalho que dá, é lógico a gente crer nas aparições que são reconhecidas pela Santa Igreja. Daí você me fala, professor, mas tem um concílio lá da Bélgica, na década de 30, é a década da invasão aí daqueles montes, milhares de agentes russos que entraram pela porta da frente nos seminários, né? Mais de 1000 deles colocados pela Bela Dodge, mas vai saber quantos mais não foram postos. E aí a Bela Dodge é uma espiã russa que depois confessou tudo para o Dom Futoshin, bispo já falecido, venerável inclusive, lá dos Estados Unidos. E aí então você fala, professor, mas tem um concílio que fala que eu não sou obrigado a acreditar. Tudo bem, gente, mas a minha postura, eu posso escolher acreditar ou não, então eu acredito, porque são profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Nessas sim, nessas eu posso confiar, tenho certeza, porque a igreja chegou lá e bateu o carimbo, reconhecido. Agora, nessas outras que não são, que fica eternamente dizendo que o bispo está acompanhando, mas o bispo não fala nada, muda bispo, entra bispo, sai bispo e é só conversa, nessas não. Nessas a gente não pode confiar. E eu já conversei com padres, entre aspas, nessa minha caminhada já de quase 4 anos, já vieram conversar comigo sobre uma aparição aqui do Brasil, que é assim queridinha de muita gente, não sei porquê, mas de qualquer forma famosinha, vamos dizer assim, e essa pessoa desceu a lenha. Dizer, olha, você viu, eles começaram com o Medjugorje, paz e amor, estava tudo bem, ó, que maravilha, depois resolveram ser mais apocalípticos, né? Agora fica aí falando só profecia ruim para todo mundo. Então, e era um amigo deles, amigo daquela turma lá. Inclusive, o indivíduo chegou a aparecer até mesmo depois da missa, dar palestra lá, convidado por esse sacerdote, entre aspas, que eu estou falando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você vê como esse meio né? É um jantando o outro pelo pé, né? Começa mordendo o pé e vai, né? É uma beleza, né? Então, a gente tem que simplesmente ficar em águas seguras, nas águas da Santa Igreja, aonde a Igreja, então, pegou aquelas profecias, aquelas aparições que ela realmente viu, né, fiscalizou, enfim, concluiu, avaliou e concluiu que eram verdadeiras. Nessas águas você pode tomar, beber sossegado, que são águas para fortalecer a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Das outras eu não aconselho, porque aí são águas no mínimo, para falar o mínimo, duvidosas, para a gente encerrar o assunto, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.